Olá, pessoal! Bom, essa é a aula 11, nós vamos falar sobre funções e vamos começar. Na linguagem Python, nós temos as funções built-in, que são as funções internas da própria linguagem. E a gente tem como criar também as nossas próprias funções. Bom, relembrando, essa função chamada print é aquela que a gente vai imprimir na tela alguma coisa. No caso aqui, a gente está imprimindo uma frase, que é uma string, a gente coloca, lembra que a gente coloca entre aspas dupla ou entre aspas simples? Uma função, ela tem o nome dela, que é a palavra reservada da função, e os parênteses, ok? E dentro do parênteses a gente coloca o que a gente quer passar para essa função fazer. No caso, a função print, ela executa uma impressão na tela, ela vai trazer para nós um texto. No caso, tá aqui, olá mundo. Vamos lá, a gente pode criar na linguagem Python também as nossas próprias funções. Eu quero programar e quero criar uma função para que eu possa utilizar ela sempre que eu desejar, certo? Então, o que é uma função? Função é um bloco de código onde eu posso executar várias e várias vezes ela, fazendo a chamada do nome daquela função, certo? Então, para mim poder usar essa função, eu preciso chamar ela. Então, vamos lá um exemplo. Essa função, a gente cria uma função com a palavra reservada def, coloca o nome da função, que pode ser qualquer nome que você quiser, e coloca o parêntese 2 pontos. Essa é a sintaxe para a gente criar uma função. Dentro dessa função, a gente coloca aqui a indentação, porque aí a gente entende que dentro desse código, dessa função, ela vai precisar realizar esta tarefa, que é o que? Imprimir o olá mundo. E aí, primeiro eu vou definir a função, por isso que ela não fez nada. Por quê? Porque primeiro eu defino. Para mim chamar essa função, eu preciso colocar o nome dela e entre parênteses. E aí ela vai executar o que foi pedido aqui dentro dela, que é printar essa frase. Agora, a gente vai definir uma função, certo? De uma forma diferente. Aqui dentro do código, ela tem o mesmo nome, só que aqui dentro do código, ela primeiro vai ter uma variável interna que vai receber esse nome, que é uma string como valor, e aí a gente vai imprimir olá, e aí eu estou fazendo aqui utilizando os placeholders, né, que eu estou colocando aqui dentro desse parênteses, porcentagem, dentro do parênteses, o nome dessa variável interna da função, que vai substituir. Por quê? Porque eu estou fazendo isso? Porque para não ter que colocar aqui. Então, atribuiu para essa variável o nome, certo? E aqui ele vai pegar olá e colocar aqui nesse porcentagem, S, o nome Pedro. Então, vamos fazer aqui, primeiro ela define, depois eu chamo e pronto, olá Pedro. Agora a gente vai definir uma função como parâmetro. Eu posso colocar um parâmetro aqui dentro. No caso, eu posso dar o nome que eu quiser, tá? Eu chamei de nome. Então, defini o nome dessa função frase 2 e dentro dessa função eu coloquei um parâmetro chamado nome. E aí, eu vou colocar aqui, definir ela, e quando eu for chamar a função, eu coloco o que eu quero que apareça lá nessa frase. No caso, eu coloquei para ser aluno, então ela recebe aqui, ó, como parâmetro no nome, esse valor, que é aluno. Eu poderia colocar qualquer coisa. Vamos apagar aqui, eu vou colocar 35. Olá, 35. Tá vendo? Eu posso colocar qualquer coisa aqui e ela vai receber. Certo? Deixa eu ver por que. Ah, sim. Como eu coloquei que precisa vir com parâmetro aqui essa função, se eu chamar ela sem nenhum parâmetro, ela dá esse erro, tá? A gente precisa colocar um parâmetro, então eu preciso inserir alguma coisa. Vou colocar aqui, deixa eu ver, vou colocar aqui a Aline. Deixa eu ver por que tá dando erro. O nome Aline não foi definido.
É isso, gente, é porque é uma string. Precisava ter colocado entre aspas simples ou dupla. Então, vamos lá. Função para imprimir números. Então, a gente criou uma função chamada num. Dentro dessa função, a gente colocou um loop for, que ele vai pegar o intervalo de 0 a 8. Lembra que sempre é um a menos aqui, ó. Então, ele vai ser de 0 a 7. Aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o número e somar. Vai colocar assim. Ele vai escrever o número mais str e vai receber esse valor aqui dentro, ó. Tá? Então, aqui o str eu estou convertendo esse valor para string. E aqui eu chamo a função. Então, vamos lá. Como essa função não tem parâmetro, tá vendo? Por isso que ela tá sem nada aqui dentro na hora que eu chamo ela. E ela vai executar. Eu vou escrever número mais 0, 1. No caso, o mais aqui é uma concatenação. Estou juntando essa string e convertendo esse número para string com str, ok? O i é essa variável aqui que está em tempo de execução do for, que a gente aprendeu em vídeos anteriores, ok? E por isso ele foi até 7, porque é sempre um a menos do segundo número aqui. Agora, a função para somar números. Então, eu criei uma função chamada somar. Estou com 2 parâmetros, no 2. E aqui ela vai printar. Primeiro número, vai fazer uma concatenação e converter esse número para string. E assim seguinte. E depois aqui no final, ele vai somar. Vamos ver. Definiu a função e agora eu vou chamar essa função com 2 valores, 4 e 7. E pronto, olha, ele escreveu e depois ele somou, ok? Nesse caso aqui, ele soma. Chamado a função e passando parâmetros. Aí eu posso sempre estar utilizando a mesma função com valores diferentes aqui nos parâmetros, inserir valores diferentes. Uma observação que numa função a gente tem a diferença entre variável global e variável local, certo? Que é o escopo, é a localização dessa variável no código. É importante saber isso, porque a gente não consegue chamar a variável local. A variável local é aquela variável que está dentro do código da função que eu criei. Então, por exemplo, eu sei que esse aqui é o código, esse aqui, ó. Essa função. Esse aqui é todo o código dela, ok? Então, esse nome que eu dei aqui é uma variável, poderia ser qualquer outro nome. Essa variável que está dentro da função, ela é uma variável local, certo? Eu não consigo chamar ela fora da função. Essa variável, ela serve só dentro da função, ok? E essa variável que está fora da função, ela é uma variável global. Eu consigo chamar ela, mas essa não. Vamos criar aqui primeiro essa função. E agora eu vou chamar, vamos criar aqui, definir a função e tudo. E aqui a gente vai chamar essa função, multiplica e passar os 2 parâmetros, que é o no1 e o no2. Aí ele fez o que estava aqui, ó, era para multiplicar, certo? Atribuir para variável local e ela printou. No caso aqui, ela printou porque era para executar tudo isso aqui dentro dessa função, ok? Então tá tudo ok. Agora eu quero ver se eu consigo chamar a variável global. Eu consigo, porque a variável global tá fora da função, tá vendo? Ó, print variável global, né? Mas, se eu pegar e chamar a variável local, vai dar problema. Quer ver? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui, que eu tô com uma mão só. Ó, eu acho que eu fiz coisa errada aqui, mas tá bom. Vamos passando que aí a gente vai... Ah, aqui, ó. Ó, aqui, variável local. A gente vai dar... Já tá mostrando que vai dar erro. Por quê? Porque ela tá localizada dentro do código. Eu não consigo mexer nela. A variável local é para função, não é para a gente chamar ela fora do código. Fora do código é só a variável que não está dentro da função, que ela é chamada variável global. Tá vendo? Dá erro, ó. Ela não foi definida porque ela pertence dentro da função. Agora, se eu chamar a variável global, ela vai funcionar. Então, é preciso entender a diferença. A função, a variável que está dentro da função, ela serve para a função. Se eu quiser utilizar uma variável para chamar ela depois, eu preciso definir ela fora da função, ok?
E a gente tem as funções que estão embutidas aí dentro do código Python. Então, por exemplo, quando eu quero converter um número float, por exemplo, tipo inteiro, a gente usa a função int, certo? Aqui, ó, ele trouxe ele inteiro. Eu quero converter um número para string, eu uso essa função. Por isso que ele vem entre aspas, porque virou uma string, um texto. Eu quero converter o número 8 para float, eu converti, certo? Olha só, a gente vai ver uma questão aqui por conta de uma outra função, uma função que é muito utilizada na linguagem Python, que é input, que é uma função para entrada de dados. Então, por exemplo, quando eu quero que o usuário digite alguma coisa, eu utilizo essa função. Porém, por padrão, quando o usuário vai digitar alguma coisa, essa informação que ele digita, ela sempre vai vir como string, como texto, ok? Então, o que está pedindo para fazer aqui? Ó? Input, digite sua idade, certo? Ela vem como padrão, como texto. E aí eu vou pegar essa informação e vou armazenar nesta variável, ok? E aí aqui tem uma condicional, né? Que vai verificar, olha, se a idade for maior que 13, printa esse texto. Se não, printa esse, ok? O que ele digitar vai fazer isto, né? Só que ele digita um número, e esse número, ele não é um texto, ele é um inteiro, então vai dar erro. Vai ver, ó, apareceu a tela com a função input para me digitar alguma coisa, eu vou colocar 10. E aqui eu coloco enter. Deu erro. Por quê? Porque não tem como fazer uma comparação de string com inteiro, certo? A gente precisa converter esse dado aqui para inteiro, para poder depois fazer a comparação. A idade vai ser um inteiro com um inteiro. Então, o que a gente faz? A gente coloca o int, tá vendo? Antes do input. E aí dá certo. Porque na hora que eu colocar aqui a idade... Opa, peraí que eu esqueci de dar enter, tá? Então, eu coloco aqui a idade, vou colocar aqui 20. Dou enter. Agora você pode ir ao cinema. Então, ele executou, por quê? Porque agora ele é do tipo inteiro. Então, na hora que for comparar a variável, que agora ela é do tipo inteiro, com este número, vai dar certo, ok? Se a gente verificar aqui, ó, você lembra que tem uma função para a gente verificar o tipo do dado? Ó, eu vou colocar aqui, ó, idade. Vamos ver qual que é o tipo dessa variável. Ó, ela é int, viu? Porque eu converti esse dado que o usuário digita para inteiro. A gente tem aqui, ó, como converter para número flutuante, string, a gente verifica o tamanho do dado. Então, por exemplo, aqui, ó, essa lista tem 4 elementos. A gente verifica, vamos criar aqui, ó, um array, que é uma lista. Com a função max, que é uma função também built-in, a gente vai verificar qual o número maior aqui dentro e com a min qual o número menor. E a gente pode também, ó, criando uma lista, somar com a função sum os elementos que está aqui dentro. Ele somou tudo, 30 mais 25 mais 45 mais 80, ok? Então essa é a aula de hoje, gente. E a próxima a gente vai trabalhar no projeto da calculadora, que é o projeto final desse curso.